Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Chegando por aqui mais um Sua Brother Podcast, o podcast onde eu, Renatinha Diniz, trago temas do universo masculino para quebrar tabus. Temas polêmicos, perguntas de milhões por aqui, não é mesmo? Agora que você já me conhece, faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui, depois me contando qual foi a principal ficha que caiu desse papo que a gente vai ter neste episódio e também compartilha, curte, enfim, tudo aquilo que você já sabe se você curtiu o tema daqui. Bom, neste podcast, além de quebrar tabus, a gente também tem a intenção de informar e inspirar vocês. E aí, como muitos de vocês, brothers, chegam até mim porque vocês terminaram um relacionamento, vocês estão naquela fase de sofrimento, de viver o luto, eu quis trazer um cara aqui que é muito conhecido no digital. Ele tem textos fantásticos e, além de escritor, ele é empresário e ele é especialista em inteligência emocional. Esse papo não vai ser de milhões, vai ser de bilhões, porque eu não podia perder esse trocadilho. Bem-vindo, Marcos Bulhões, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Muito obrigado, inclusive, pelo convite, a oportunidade de conhecer você, toda a equipe. É um prazer estar aqui contigo. Imagina, o prazer é todo meu. Esse encontro foi através da internet, a gente se conheceu pelo Instagram, eu já seguia o Marcos há bastante tempo. Acho que você acabou me conhecendo depois, né? Mas a troca foi muito legal, falei, cara, precisamos bater esse papo. E aí, olha só, por que esse tema, Renatinha? Vamos falar então o que passa na cabeça da ex ao terminar. O que tá passando do lado de lá? Porque eu ajudo vocês do lado de cá e claro que dou meu ponto de vista como mulher. Mas como o Marcos, ele tem muitas seguidoras mulheres, ele faz mentoria para mulheres também. E este livro aqui, ó, Ao Ex-Amor, Obrigado por Partir. Best-seller esse livro, né? Exatamente. Cara, arrebentou de vender. Nem tem mais à venda. Então assim, não adianta chorar. Não vai dar pra comprar. Mas a gente vai falar bastante dele aqui pra ajudar os brothers que estão nessa situação. E surgem muitas perguntas, tipo, o que tá acontecendo do lado de lá? O que tá passando na cabeça da minha ex? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso. E eu já vou te perguntar uma coisa. Manda bala. Manda bala. Quais são os principais motivos que elas trazem pelo término? Tipo, terminei por causa disso. Eu quis encerrar a relação por causa daquilo. Quais são os principais motivos que elas te apresentam, que elas te trazem? Existem normalmente 3 principais motivos para uma mulher ela decidir terminar essa relação. Ela não termina por conta de falta de amor, isso é importante dizer. Então ela continua amando. Exatamente. Então a maioria das mulheres, elas terminam, mas elas ainda amam. Porque existe uma diferença entre você acabar com um sentimento e você acabar com um relacionamento. O relacionamento é uma ponte onde ela consegue viver com esse cara. Só que a partir do momento que ela termina, não existe mais aquela ponte. Mas o sentimento ainda permanece. E aí ela vai tentar, de alguma maneira, lidar com esse sentimento até que ele cesse, né, caso ela não volte mais. Mas não é por falta de amor, primeiro. É por falta de tempo, porque tempo significa interesse. Não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Perfeito. Concordo com você. A partir do momento que você não é prioridade, então você não é uma escolha. Porque ao amar uma pessoa, primeiro, essa pessoa não tem que ser o foco da minha vida. O foco da minha vida tem que ser outro. Essa pessoa ela tem que ser a parte boa da minha vida. Porque se eu transformo essa pessoa no foco da minha vida, eu desgasto muito essa relação. Tudo vai ser sobre ela. Quando eu trago essa relação pro campo da relação e do relacionamento, eu consigo desfrutar melhor e ter tempo de qualidade. Quando o cara ele não tem tempo pra mulher, ela começa a perceber e se perguntar se o tempo dela vale o desprezo. E normalmente quando você dá o tempo pra uma mulher ela pensar se ela precisa ou não de você, a resposta ela é muito rápida. Aí ferrou. Aí ela já toma a decisão ali. Exatamente. E é difícil, né, no caso, pro cara ele lidar com isso e tentar, de alguma maneira, resolver o problema na raiz. E eu acredito que pros caras é interessante eles entenderem, né, pros brothers, os sinais de que ela vai embora. Eu acho que isso é ainda mais importante, não os motivos pelo que ela vai. Se você tá vendo que ela tá indo embora, você precisa agir agora. Você não tem que esperar ela ir embora pra você agir. Então a primeira coisa é o comportamento. Então vamos falar agora, vamos falar dos sinais que as mulheres dão
ao ter vontade de terminar. Exatamente. Então a primeira coisa é o comportamento. Porque a partir do momento que ela tem uma insatisfação, ela vai deixar claro isso. Embora ela nem sempre chegue e fale pra você. Ela pode reclamar 1 ou 2 vezes, mas como é que ela age em relação àquilo? E naturalmente, não todos, mas alguns homens, eles não conseguem reparar os detalhes. Então, há um texto que eu escrevi, e esse texto ele bateu mais de 120 mil curtidas, na qual eu digo assim, né? Antes dela partir, ela vai pintar as unhas de preto. Ela vai tingir o cabelo. Ela vai fazer uma tatuagem. E o homem, ele não repara o porquê essas mudanças estão acontecendo. Mas essas mudanças externas são frutos de uma mudança interna. Essa mulher está se redescobrindo. E a partir do momento que ela se redescobre e ela vê que nessa nova versão de vida ela pode ser sozinha, aí ela termina esse relacionamento. Então, a partir do momento que ela tem esse comportamento de mudar, e não é só pra chamar a atenção do cara, óbvio que serve, mas é sobre ela se reconhecer. Então ele precisa estar atento a isso. Às vezes, um exemplo, ela chega pro cara e fala assim, eu vou entrar na academia. E o cara fica com ciúme, minha mulher na academia, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Mas, você precisa, primeiro, apoiar o desenvolvimento dela. Perfeito. A partir do momento que você apoia esse desenvolvimento dela, você a torna sua parceira, não só sua namorada. Eu acredito que, inclusive, esse término de relação, ele dói muito porque é um término de parceria. E por isso é tão difícil você lidar com ele. E não tem competição, né? É Exato. muito triste quando um casal passa a competir na relação, né? Tipo, quem faz mais, quem faz menos, quem tá mais feliz. Ouvir essa coisa… E os ciúmes acaba sendo um pouco base disso, dessa competição, né? Sim, os ciúmes e o ego. Porque o reflexo do ego é a insegurança. A partir do momento que você tá fazendo mais sucesso do que eu, se relacionando comigo, eu olho pra você e dói o meu ego, então eu me sinto inseguro. E eu falo, a Renatinha vai fazer tanto sucesso, vai explodir, ela vai deixar de gostar de mim. Ela vai encontrar caras melhores do que eu. Ela vai encontrar homens que são muito mais interessantes. Porque o ego, pra você, ele vai gerar essa insegurança, né? Eu vou me sentir inseguro em relação a você. Porque eu entro num nível de autocomparação. Eu falo, mas eu não sou tão bonito igual o Caio Castro. Então, se ela é amiga do Caio Castro, o padrão de beleza e etc. Só que, como é que esse cara ele sai desse lugar de insegurança, de ciúme e de ego? É quando ele se enxerga, não se comparando, mas se destacando. E isso é uma mudança de mentalidade, de perspectiva. Porque se eu entro no modelo de comparação, eu vou perder pra muita gente. Tem gente que é mais bonita, tem gente que tem mais sucesso, tem gente que é mais alta, tem gente que é mais magra. Não é assim. É quando eu entendo que eu sou o único. Não há ninguém como eu. Se ela gosta de mim, ao me perder, eu não preciso surtar, porque eu sei que ela nunca vai encontrar alguém como eu. Ainda que ela encontre alguém mais bonito, mais belo, mais rico, mas igual a mim, jamais. É isso. É exatamente isso. Nunca, eu sempre falo isso, viu, Marcos? Nunca é sobre você contra outra pessoa, você contra os outros. É sempre você com você mesmo. É sobre você mesmo. E eu falo que os brothers que já são fora da curva, que já me conhecem, já fizeram meu curso, que já estão mais imersos nesses aprendizados que estão na transformação, eles entendem o quanto é foda você ter uma mulher do seu lado que você incentiva a brilhar. Sim. Que você gosta que brilhe. Que você admira. Exatamente, que você admira. Cara, não tem… E os ciúmes aí é realmente de você deixar seu ego de lado. Porque assim, essa mulher é foda, ela é linda, ela tá fazendo muito sucesso, ela tá. Mas com quem ela tá de mão dada? Em qual cama ela tá dormindo? Quem ela tá escolhendo? E aí é muito louco, né? Porque você tá com a mulher, ela começa a brilhar, se destacar. Aí se você se inferioriza, o mundo te trata como você se trata, brother. E aí você olha e fala, nossa, ela tá muito grande pra mim. Tô me sentindo pequeno. Cara, o jeito que você se olha é o jeito que ela vai te olhar. E ela vai olhar e falar assim, putz, ele não tá se bancando. Ela não vai mais admirar esse cara. Sim. Certo? Eu passei por algumas situações assim, Bulhões, sério. De tipo, putz, beleza, minha profissão é essa. Mas a Renata, ela está apresentadora. Mas a Renata, ela não é só aquilo. Eu não sou só o que eu faço. Eu sou… Sim, com certeza. O meu valor tá em quem eu sou. E aí eu vi o cara, tipo, se diminuindo. Falando, não é sobre isso, cara. Não é. Tipo… Você não tem que ficar inseguro pelo que eu represento, sabe? Exato. Eu tô te escolhendo. Exatamente. Né? Então, tipo, o cara não tem que puxar esse tipo de insegurança no sucesso da mulher, no quanto ela tá brilhando. Tem que ser uma coisa equilibrada. Quais outros sinais a mulher dá quando ela tá prestes a partir?
É só pra complementar isso que você fala, tem uma síndrome de super-herói. Não é que assim, normalmente as mulheres, elas sempre se apaixonam pelo super-herói e não pela identidade secreta dele. Entendeu? Sim. Então, normalmente, um exemplo, a Mulher Gato, ela se apaixona pelo Batman, mas ela não se apaixona pelo Bruce Wayne. A Mary Jane se apaixona pelo Homem-Aranha, mas depois ela vai se apaixonar pelo Peter Parker. Então, na cabeça de muitos caras, eles têm a ideia de que você, essa super-heroína, é inacessível. Só que ele não tá se apaixonando pela super-heroína, ele tá se apaixonando por você, por quem você é de verdade. E aí eu acho interessante o exemplo do Superman, porque a Lois, embora ela goste muito do Clark Kent, ela ama o Superman, porque o Superman de fato é Superman. Todos eles não são o herói, e as mulheres amam o herói. No caso dele, ele é o herói, e ela o ama porque ele é o herói, independente dele ser ou não o herói. Eu acho que quando você escolhe uma mulher pra amar, você tem que amá-la profundamente, independente se ela vai ser a maior estrela ou se um dia ela vai estar no maior escuro e você vai ter que ajudá-la. Eu acredito que o amor, ele vai além da imagem. Você ama a outra pessoa pela essência, e o que parte disso são consequências. Perfeito. Muito bom. E quando que a mulher se desencanta? Mais um sinal que ela dá quando ela vai partir. A resposta, inclusive, está na sua fala. É quando ela perde o encanto. O desencantar é perder o encanto. O relacionamento, ele tem uma coisa que é mágica. E é mágica de verdade. Que é quando você olha nos olhos de uma pessoa que você nunca conheceu, de uma pessoa que você nunca escutou a voz, e você enxerga nela o seu futuro. A partir do momento que você sente isso por alguém, esse encanto, ele envolve você de uma maneira em que você leva aquela relação a um outro patamar. E a partir do momento que você ama essa pessoa, você ama por aquilo que envolve ela. Só que há um segredo. O encanto, ele tá nos detalhes. E ele também morre pela falta de detalhes. A partir do momento que o homem, ele não tem a sensibilidade de ver que tem dia que ela não vai querer sexo, ela vai querer dormir com você ou assistir um filme. Tem dia que ela não vai querer que você leve ela pra um restaurante caro e algo do tipo. Tem dia que ela vai querer conversar com você. Olho no olho, conversar, de verdade. Então, esses detalhes é o que faz uma relação se transformar em um relacionamento. A partir do momento que esses detalhes, eles passam a perder efeito, a conexão que nós temos, ela diminui. Então, esse encanto, ele passa a acabar. E aí, quando a pessoa perde o encanto, ela olha pra você e aí é o oposto. Ela sabe que você é muito bonita, ela sabe que você é muito famosa, ela sabe que você é muito rica, mas nada disso importa. E aos poucos ela vai se afastando. Então, quando você perde o encanto, você vai perdendo a importância. Você sabe de onde vem a palavra importância? Manda aí. Quero saber o que você tem pra me contar. Importância é uma palavra do latim. E a origem etimológica dela é importare, que significa você portar de fora para dentro. Isto é, você guardar. Quando alguém é importante, é porque em algum momento eu importei essa pessoa. E aí eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Quando você ama alguém, onde você guarda essa pessoa? No meu coração. Por quê? Porque é o lugar mais importante do meu corpo. Tô brincando. E é o mais seguro. É. E a partir do momento que você guarda essa pessoa no lugar mais importante, no lugar mais seguro, você importa, você literalmente traz pra dentro. Falar que alguém é importante pra você é falar que essa pessoa tá dentro de você. Só que aí é uma regra. Ser importante não significa ser pra sempre. Porque a partir do momento que você perde a importância, você é retirado de dentro de alguém. E é por isso que na simbologia as pessoas falam, né? Eu expulsei você do meu coração. Literalmente, você se tornou desimportante. E eu escolhi retirar você de dentro. E o amor é algo cultivado. Claro, claro, cuidado. Alimentado. É possível desamar. Sim, você sabe como? Deixando de regar. Sensacional. Deixando de sensacional. cultivar. Porque nessa fase de término, principalmente, quando os caras estão vivendo isso, eu sinto muito que o amor é isso, cara. A gente alimenta todos os dias. Por isso que a gente fala, se você Sim. não regar todo dia, ele vai morrer. Então quando você tá numa fase de luto, é só você não ficar regando. E como é que a gente rega no luto? Cortando os gatilhos. Não, e você fica olhando fotos, você fica ouvindo a música, você tá regando. Exato. Então como é que eu vou fazer pra desamar? Parar de alimentar. Exatamente. Cortar os gatilhos, cortar o vínculo, os canais de comunicação.
Exatamente. E aí, a partir desse momento, aceitar essa nova vida. Porque o que acontece, Rê? Para a maioria dos homens, eles acreditam que a partir do momento que eles perderam o amor da vida deles, eles perderam a vida deles. É. E a vida não vai… E aí vem a frase, a frase de bilhões. Qual que é a frase? A frase de bilhões. Vamos ver se eu sei reproduzir, vou falar certinha, hein? Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Sensacional. Falei? Ah, é! Perfeito. Renatinha fez a lição de casa. Essa frase explodiu, que é muito real, cara. Sim. Falou, peraí, é só um relacionamento, você não nasceu grudada com ela. Exato. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Eu sempre falo pros brothers, você viveu quantos anos até encontrar essa mulher? Você viveu muitos anos da sua vida, você nem sabia que ela existia. Então, assim, A maioria deles, na verdade. pois é, muito mais. Não dá nem pra comparar, né? Você viveu muito mais sem ela do que com ela. Então, tipo, como assim você tá falando que a minha vida acabou por causa que eu perdi o amor? E aí, quando ele tem essa sensação de luto, de. A mulher também sente isso? Claro, com certeza. Com certeza. E a partir do momento… Pode perguntar. É porque, desculpa te interromper, mas é que a decisão normalmente vem da mulher. Sim. Então, assim, pensa. Estou decidindo terminar esta relação, mesmo que é o amor da minha vida e que eu vou ficar mal pra caceta. E agora? É que eu acredito que há uma diferença entre terminar e separar. Eu acredito que a maioria dos homens, eles se separam. Só que as mulheres, elas não se separam, elas terminam. O homem, ele se separa de você, só que ele mantém contato ainda, ele quer ter amizade, ele quer estar por perto. A mulher, quando ela decide separar, é como se ela literalmente fosse para um caminho sem volta. Ela não tem essa fecha esperança a de porta. voltar, como os caras apresentam às Exatamente. vezes. Ela fecha a porta. Por mais que no início ela sinta falta, por mais que no início ela ainda tenha desejo, e às vezes isso provoca as recaídas. E inclusive, há uma grande diferença entre recaída e recomeço. Recaída não é recomeço. Recaída é quando eu permito que uma necessidade minha… E naquele momento você entende que você acha que é saudade, mas não é saudade. Aquilo ali é abstinência. Aquilo faz falta pra você. E aí você se conecta com a pessoa tentando reviver o passado, tentando reencontrar a pessoa que ela era. Só que ela nunca mais vai ser aquele tipo de pessoa. Quando termina a noite, você acorda e aí você se arrepende. Muitos homens falam, caramba, lutei, tentei, era só isso. É porque a pessoa que você amou não existe mais. O Rubem Alves, ele tinha uma frase que dizia: se você amou muito um lugar, não faça a besteira de visitá-lo, porque ao voltar lá, você não tá tentando reencontrar o lugar, você tá tentando reencontrar o tempo. E o tempo já foi, ele não tá mais lá. Essa regra serve para lugares e pessoas. Caraca. Bom, E relacionamentos. Exatamente. É por isso que eu falo, cara, a recaída, ela é um perigo. Ela é uma armadilha. Sim. Porque realmente, e é muito louco, né, Má? Quando as pessoas ficam um tempo separadas e elas se reencontram, a gente só lembra do que foi bom. Sim. Quando rola essa recaída, você tá focando naquilo que foi bom. Exatamente. E aí vive aquela lua de mel na primeira semana, depois volta tudo a ser como era antes. Exatamente. Tem uma frase de Gabriel Garcia Marques, que ele diz que vale mais um momento de reconciliação do que uma vida inteira de amizade. O relacionamento, na sua intensidade, na sua euforia e no seu ápice, ele acontece na reconciliação. Porque a pior dor que você pode sentir é perder alguém. Assim como o maior sentimento que você pode sentir é conquistar alguém. E esse reencontro, ele está além dos dois. Porque você supre e supera o conquistar, e você também supera o sentimento de perder, porque você se reconectou. Só que a partir do momento que você faz essas reconexões sem os motivos certos, sem maturidade, de uma maneira irresponsável, aí na verdade você está alimentando um vício ou uma dependência emocional. Porque o dependente químico é aquele cara que ele tem recaída e ele precisa injetar. Em algumas pessoas já passam por essa dependência emocional. Eu preciso daquela pessoa. E às vezes, se você tirar aquilo da sua vida, a sua vida vai mudar. Mas você não está preparada. Muitos relacionamentos são baseados nos vícios Sim. emocionais. Sim. E as pessoas não percebem, né? Às vezes você atribui esse problema ao outro. Não, ela é… E não se olha. Eu faço muito esse trabalho com os brothers de se olharem, né? Tipo, ela é muito controladora. Tá, e o quanto você se permite ser controlado, Sim. né? Um acaba alimentando o outro. Quais são os principais vícios, assim,
que você percebe que as mulheres te relatam desses vícios emocionais? Porque uma coisa, vou te já complementar pra te ajudar. Pra você pensar aí. Os caras falam, eu comecei a tratar ela bem. Eu comecei, né, tipo, dando atenção. Parece que ela só gosta do cafajeste. Ela só gosta… Aí quando eu não quero mais, eu tiro o time de campo, tô ali dando uma desprezada, ela vem correndo. Isso, na minha opinião, é doentio, né? Sim, sim. Só que são dois momentos, né? Existem mais ou menos, normalmente 2 momentos dessa fala. Primeiro, existe o cara que ele realmente começou a fazer, e ele começou a ser gentil, ele começou a ser cavaleiro, e ele começou a querer a valorizar mais. Existe o cara que começou a fazer o melhor, só que ele começou muito tarde. O encanto acabou. Há uma diferença entre quando a relação acaba e quando a relação termina. E todo relacionamento, ele sempre termina depois que ele acaba. Primeiro ele acaba, e aí você sabe que acabou, só que você não aceita. E a outra pessoa também sabe, só que ela não aceita. E aí vai levar um tempo até vocês aceitarem, aí vocês terminam aquilo ali. E existe o segundo modelo, que realmente o cara fez tudo. E a mulher não valorizou, e aí quando ele se tornou o cara mais top, ela correu pra lá. É porque essa mulher queria adrenalina. E a insegurança gera adrenalina. Então quando ela tá do lado de um cara que de algum nível mantém ela insegura, ela sente adrenalina. Qual que você acha que é o tesão das histórias de vampiro? É porque o vampiro, a todo momento, ele te deixa insegura. Você não sabe se ele vai morder você. Então esse nível de adrenalina mantém um nível de tesão. E essa tesão acaba quando esse cara, ele mostra pra ela que ele não vai machucá-la, que ele vai cuidar dela. Normalmente, essa mulher que parte porque ela quer adrenalina é porque ela tá muito machucada. E ela já passou por um trauma, e ela prefere um relacionamento casual do que se entregar e arriscar sofrer novamente. Mas eu sou muito a favor dos amores tranquilos. Por que não? Né? É que nem As todos pessoas… estão preparados para essa conversa. Pois é, espero que vocês estejam preparados para essa conversa. Cara, o amor de verdade, a gente não tá falando da paixão, né? A paixão dura em torno de 2 anos, né? Sim. Máximo de 2 anos. 2 a 3 anos. Cara, quando a gente fala de amor, eu falo, gente, o amor pode ser tranquilo. Exatamente. Você não tem que estar ali com o coração disparado. É pra ser uma coisa, é pra te trazer paz. É essa parceria. Você não tem que estar na adrenalina o tempo inteiro. Exatamente. Vivendo perigosamente, né? O tempo inteiro conflito, e liga, e não liga, e mensagem. Sabe aquela coisa, o tempo inteiro em brigas, tipo… Porque tem gente que olha, se você se identificar com essa parada, atenção pra essa discussão. Aquela coisa do tipo, o sexo é muito mais gostoso depois de uma briga. A hora que a gente se reencontra, aquilo é, infinitamente melhor. Tem pessoas que são viciadas nisso. Sim. Briga pra depois ter a recompensa da reconciliação. E fica nessa o tempo inteiro. Sim. Mas o amor, ele pode ser tranquilo, cara. Exatamente. Eu acredito que a reconciliação ela é boa, sim. Só que o segredo do sabor, ele tá na forma como você tempera. Entendeu? Eu acredito que, no caso, a reconciliação é uma espécie de sal que você coloca. Mas ele, em excesso, ele vai tornar aquela comida insuportável. E muitos relacionamentos acabam assim, de maneira insuportável. E por que sempre volta, né, pra isso? E aí vai chocar a audiência. É porque esse relacionamento, ele começou pelos motivos errados. Quais motivos errados? A partir do momento que eu me relaciono com alguém, nem todo mundo tem um critério de seleção. Pasme você. Eu tô saindo com um cara, eu tô saindo com a menina, e a gente tá se gostando e estamos ficando há 3 meses. Pô, vou pedir ela em namoro. Por quê? Não sei. Eu gosto dela. Como assim? Como é que você vai trazer uma pessoa pra sua vida, pra sua família, pra sua história? Você vai precisar se responsabilizar por conta disso só porque você gosta. Quantas coisas você já não gostou e deixou de gostar? Esse gostar, ele precisa ser embasado. Você precisa ter um porquê. E esse porquê, naturalmente, a psicologia chama de padrão. Então, quando você tem um padrão de adrenalina, você vai querer o cara do bigodinho fininho, cabelinho na régua. Aquele cara que ninguém consegue ter, ninguém consegue segurar, que já teve 15 ex-namorada e etc. Aí a mulher vai querer esse cara. E aí, nesse caminho, ela não consegue enxergar o valor do cara que não oferece aquilo, ele oferece segurança. Então, quando você não tem critério pra iniciar um relacionamento, esse relacionamento ele vai terminar. Logo cedo ou logo tarde. Na verdade, Maia, eu acho que esse critério, ele existe. Porque é esse padrão de comportamento, mas a pessoa não tem consciência dele. Exatamente. Né? Ele tá ali
sei lá, Inconsciente. inconsciente. Encoberto. Tipo, por que que a mulher quer sempre o cara cafajeste? Por que que ela quer sempre aquele cara que vai rejeitar ela? E isso pode vir de relacionamentos anteriores. Da relação dela com o pai, com a mãe. Sim, de infância, total. Exatamente. E é muito louco, porque às vezes não necessariamente de um relacionamento romântico anterior. Mas tipo, se o pai ou a mãe rejeitaram, Claro. né? Se ela sempre se sentiu amada, se as demonstrações de amor aconteceram durante uma rejeição, Sim, ou quando sim. ela implorava muito por amor, ela acaba vivendo nesse padrão de comportamento mais pra frente também. A gente pensando num relacionamento disfuncional, por exemplo, nesse caso, que a mulher, ela quer ser rejeitada. E o cara percebe isso. E aí o cara vem me falar isso, Renatinha, tipo, quando eu desprezo, ela quer. Mas eu não quero mais assumir esse papel. Eu falo pra eles que é muito complicado, porque esse é um buraco da outra pessoa. Exatamente. E você não vai conseguir curar o que ela tá sentindo, ou esses traumas, ou esse padrão de comportamento que ela tem do lado de lá. Exatamente. O que você recomenda nesses casos? Porque eu falo, cara, você pode ajudar até aqui, mas eu acho que ela precisa buscar a própria ajuda pra ela conseguir entender. O problema é quando a pessoa não tem consciência disso, que a gente tava falando da Sim. inconsciência. E quando ela não tem consciência, você pode inspirá-la. Você não pode mudá-la. A maioria das mulheres, inclusive, elas têm um desejo, que é um desejo proibido. Como eu faço pra mudar ele? Não dá pra mudar ele. Inclusive, ele não consegue mudar você. Dá pra inspirar a pessoa. Uhum. A mudança, ela é uma decisão individual. E ela não é apenas uma semana. Ela é uma mudança real. Então, precisa ser decisão, disciplina e hábito para que se torne mudança. E nós mudamos por nós. A partir do momento que essa mulher ela tenta, de alguma maneira, mudar ele, aí ela fica bloqueada. E esse cara também fica bloqueado. Quando ele se relaciona com essa mulher que não consegue perceber essa falta, esse déficit, esse padrão, ele pode primeiro inspirá-la. E caso ela não queira mudar e queira permanecer ali, não tem o que fazer. Eu acredito que todos os homens, eu vou inclusive responder essa sua pergunta com uma frase da máfia italiana. E essa frase diz o seguinte, que às vezes um homem precisa tomar a decisão de um homem, ainda que isso o faça chorar como um menino. Então, por mais que ele sofra, por mais que ele sinta, ele precisa tomar uma posição e terminar um relacionamento. Porque a partir do momento que essa pessoa ela tá disposta a não mudar, ele vai começar a se desdobrar para tentar mudá-la. Mas ela já fez a escolha dela. Aí esse cara, ele perde foco, ele começa a se culpar, ele acha que ele não é bom em mais nada, porque o que ele se qualifica é o relacionamento. O relacionamento para ele é muito importante. Se ele não tá bem no relacionamento… Tudo ele vai desanda. Exatamente. Tudo, todas as outras áreas da vida dele desandam, né? Exatamente. Que foda. Agora tem uma coisa que eu tô pensando aqui. Tá bom, eles podem se ajudar nessa relação pra Se inspirar. Sim. Mas, cara, eu tenho uma sensação de que… E existe uma frase que muita gente fala por aí. Sim. A mulher, ela vai fazer de tudo pra te mudar. Sim. O cara que cede e muda pela vontade da mulher, a hora que depois que ele mudou, ela perde o interesse. Claro que sim. Eu acho que isso vale pros dois lados. Porque Claro eu acho que sim. você não pode deixar de ser você. E aí é uma linha muito tênue entre você entrar numa relação sem deixar de ser você e ao mesmo tempo se transformar pra aquela relação pra que ambos evoluam juntos. Sim. E aí? E para isso é necessário que você tenha propósito. Quando eu entro num relacionamento sem propósito, eu transformo o relacionamento no meu propósito. Então, exemplo, minha vida estava tranquila, eu fazia várias coisas, aí eu conheci você. Me apaixonei por você. E agora a minha vida gira em função disso. Eu até trabalho, eu até gravo vídeo, eu até faço podcast, mas o norte da minha vida é isso. A partir do momento que a minha vida se torna isso, eu começo a desgastar nossa relação, porque eu vou querer estar presente a todo tempo. E o que eu vou fazer com a nossa relação? Eu vou começar a desgastar essa relação. Desequilibrar total. Exatamente, porque o gostoso é sentir saudade, entendeu? E a partir do momento que eu passo a desgastar essa relação, eu posso comprometer essa relação. Então eu sempre digo que pessoas interessantes são pessoas ocupadas. Pessoas desocupadas não são interessantes. Quando eu não tenho ocupação, eu tenho muito tempo livre. E esse tempo livre não é ócio, não é tempo criativo. É um tempo de não fazer nada. Então, quando uma pessoa é ocupada,
Quando você recebe mensagem de uma pessoa ocupada, você não responde imediatamente? De uma pessoa ocupada? Exatamente. Sim. Por quê? Porque você já tem o senso de que o tempo daquela pessoa é importante. Agora, se uma pessoa está sempre disponível… Eu comento, inclusive, a dizer que os homens cansativos e as mulheres cansativas são aqueles que estão insuportavelmente disponíveis. Se você mandar mensagem de madrugada, ele tá… Não, o que você quer ir à tarde, etc. Por quê? Porque a pessoa sabe que do outro lado você não tá, entendeu? Não é isso, e isso não significa ser prestativo. Eu sou um cara super ocupado, mas quando eu recebo determinadas mensagens, eu sou prestativo. Mas a partir do momento que você não faz nada da vida e a pessoa sabe que pode te procurar a todo momento, isso vai desgastar muito e vai impedir esse crescimento, né? Eu digo que o bom do amor é sentir falta. E mais do que isso, viu? Que às vezes pode soar como uma coisa, nossa, mas é um jogo. Então eu tenho que ficar jogando, né? Não posso, porque muito disso fala Sim. nessas técnicas de conquista e tal, então eu não tenho que estar disponível. Mas não é sobre joguinho, brother. É, Exatamente. de novo, aquela frase, tipo, o mundo te trata como você se trata. Se você não se bancar, ninguém vai te bancar. Bancar no sentido de, tipo, se você não se defender, se você não se priorizar, ninguém vai ver valor em você. Então, não é sobre, tipo, não, deixa eu não me fazer disponível agora, porque mesmo assim você vai estar pensando na outra pessoa, você vai querer não estar disponível pensando nela. Na verdade, Má, é só você se trabalhar. É só você não abrir mão das suas coisas, é só você ter propósito, exatamente como ele falou na sua vida. O que você faz? Como você preenche seu tempo? Como você tá cuidando de você? É isso que vai aumentar o seu valor, e eu acho que para duas pessoas, eu sempre falo, tem algum lugar aqui? Não sei. Acho que não tá aqui nesse fundo, mas enfim. Duas pessoas só conseguem ser felizes juntas se elas já são… Olha lá, só é feliz com alguém quem já é feliz sozinho. É sobre isso. Me arrepia um pouco quando eu escuto essa frase… Ai, eu quero alguém que me faça feliz. Cara, pra mim isso é tão antigo. Sim. Tipo, ninguém vai te fazer feliz, ninguém tem essa obrigação. E você não pode ter essa expectativa. Você já é feliz, resolvido com a tua vida. Você já se basta. E aí você encontra uma pessoa que também já é feliz. Sim. Já tem as próprias coisas, se Transborda. basta. E aí transborda os dois juntos. Então são duas vidas separadas. E juntos vocês vão ter uma terceira. Não duas vidas vão virar uma. Exatamente. Não é por aí? Exatamente. E eu acredito que esse é o grande problema dos relacionamentos. Eu acho que um relacionamento de qualidade é quando duas vidas se tornam três. Porque eu ainda continuo tendo a minha vida. Óbvio. Só que na minha vida ainda tem algo ainda mais especial, tem você. E na sua vida tem eu, nós somos três. E eu acho que quando, ao invés dessas duas pessoas dessas duas vidas se transformarem em três vidas, quando as duas vidas se transformam numa vida só, aí você e eu começamos a nos sufocar. Porque a gente entra no espaço do outro. A gente cruza fronteiras, entendeu? A gente começa a ser sufocado por conta dessa uma única vida. E isso, inclusive, pode fazer com que essa relação termine. Com certeza. Vou puxar o gancho disso, então. Manda bala. O que as mulheres acham num cara? Tipo, o que é interessante num homem pra mulher, Marcos Bulhões? Primeira coisa, esse homem, ele precisa ser autônomo. Porque a autonomia reflete pra mulher a autoconfiança. As mulheres, elas se sentem muito mais seguras em relacionamentos que passam segurança. Aí você fala assim, pô, Marcos, mas e as mulheres que gostam dos canais? A gente já falou disso, né? É um traço de dependência emocional e uma repetição de padrão que inclusive faz mal pra ela. Sim. Né? Ele não tem nada a ver com aquilo ali, não. Então, a partir do momento que você é uma pessoa ocupada, isso transparece pra você. A mulher, ela não é igual ao homem visual. Eu olhei um homem muito bonito e eu me apaixonei. É como esse homem, ele é. Eu acredito que pro homem é muito mais efetivo o charme do que a beleza. Com certeza absoluta. Isso eu falo de famosos galãs aí de Hollywood. Que eu olho e falo, gente, pelo amor de Deus, olha esse nariz. Não, olha esse cabelo, esse queixo. Nada a ver. Tipo, o cara não é bonito. Mas no conjunto você fala, cara, olha o charme dele, olha o jeito que ele anda. Vou dar um exemplo que eu vi essa semana na TV. Meu marido adora, toda vez ele aparece. Olha lá, seu queridinho, Ryan Gosling. Ele é um cara que, se você olhar, tipo, ele de boca fechada, parado. Cara, ele não é um cara bonito. Mas ele falou, o jeito que ele anda. Eu tava vendo uma cena, eu falei, meu, olha o jeito que esse cara anda. É isso. Aí você fala, caraca, meu. Elegância. Que elegante. O cara chama atenção. Exatamente. Por quê? Porque esse cara, ele tem algo que pra mulher é fundamental. Ele tem uma coisa chamada autoconhecimento. Ele sabe onde estão os pontos fortes dele, né? E outra, ele sabe quem ele é. E o que mais
faz com que uma mulher se apaixone pelo homem é quando ela olha nos olhos dele e esse homem ele sabe quem ele é. Porque se ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele quer. E se ele quiser você, ele vai querer de verdade. E aí os homens devem me perguntar, como eu me transformo nesse cara? E eu acho que isso é um trabalho nosso de homem, realmente se tornar esse cara, só que não por nenhuma mulher. Então eu digo assim, você quer aprender a fazer falta? Experimente sumir por 3 meses. Não entre no seu Instagram, não entre no seu Facebook. Acompanhe notícias, leia bons livros, se afaste por você. Comece a treinar, comece a se experimentar, comece a ficar sozinho e faça isso em silêncio. Quando você ter a oportunidade de sair com alguém, saia. E você vai ver que essa saída é diferente porque você não saiu para fugir de você. Você saiu para somar com alguém. E a sua presença vai ser muito mais interessante. Você é uma pessoa que sabe fazer falta porque você descobriu um lugar. E esse lugar, ele se chama liberdade. E ele está um pouco além da solidão. A maioria dos homens e mulheres param na solidão. Aqueles que continuam o processo de conhecimento e autoconhecimento, eles chegam na liberdade. E quando uma pessoa ela aprende a ser livre, ela consegue entregar o melhor amor. Porque o melhor dos amores é quando eu te amo e entendo que amor é liberdade. E isso atrai uma mulher. Você ama independente dela estar com você. Exatamente. Solitude entra um pouco nisso? Na tua visão? A solitude, para muitas pessoas, é a espera de um amor que vai chegar. As pessoas classificam esse processo de solitude. Mas eu acredito que estar só é uma qualidade muito grande. Ai, eu amo, gente, pelo amor. Apreciem a própria companhia. A gente tem que se bastar, a gente tem que estar feliz com… Exatamente. É essa liberdade que você falou, né? Exatamente. E você precisa respeitar a pessoa, inclusive na solidão dela. Então, a partir do momento que um homem ou uma mulher, ele aprende a viver sozinho, ele é capaz de tudo. Porque se ele consegue se suportar, e se ele consegue se aceitar e ainda assim se amar, ele tem autoconhecimento, ele tem autoconfiança, ele tem autoestima, porque ele entendeu que num jogo coletivo, ele não está se comparando. A comparação dele é com ele. Eu acredito que o homem, ele consegue ser charmoso quando ele aprende a ser único. Porque quando ele aprende a ser único, é que ele entende que ele está se comparando apenas com ele. A disputa dele é com a sua antiga versão para que ele se transforme numa versão melhor, numa versão que ande de maneira elegante, numa versão que escolha um perfume diferente, numa nova versão, numa versão charmosa. É isso. E isso não tem nada a ver com beleza. Não, Isso claro não tem que não. nada a ver com padrão de beleza. Beleza dura 10 Absolutamente. minutos. Depois. Abriu a boca ali, É acabou. isso, exatamente. Marcos Bulhões, a gente tava falando, eu te falei o que para a mulher, né? Você que escuta muito o lado das mulheres. Eu também escuto minhas amigas, é isso que eu passo pros brothers, né? Dentro do meu universo feminino, eu passo tudo isso pra eles. Mas o que você escuta? Você já me citou 2 coisas. Então, autonomia, Sim. charme, né? Mas eu colocaria na grade do autoconhecimento. Autonomia e autoconhecimento. São esses 2 pontos principais. São 2 que, se o cara ter um deles, entenda uma coisa, Rê. O jogo da sedução, ele é um deserto. Então tem muita escassez. Se o cara tem um olho castanho, ele sai na frente da maioria. Se o cara ele tem autoconhecimento, ele sai na frente de muita gente. Porque para muitas mulheres, dá para contar na mão os encontros que elas saíram com um homem que valeu a pena. E valeu a pena o tempo dela. Que fizeram talvez aqueles minutos uma eternidade. Que construíram, através de um simples encontro, uma coisa chamada saudade. Se o cara ele sabe fazer isso, ele vai ser inesquecível. Pois é. E sabe por que muitos não buscam autoconhecimento? Por quê? Porque eu tô aqui. Porque eu falo disso aqui, ó. Masculinidade. Sim. É o que eles aprenderam desde pequenos. Que eles não podem falar sobre os sentimentos, sobre as emoções. Homem não chora, homem não sente, homem não sofre. Qual que você acha que é o maior problema de masculinidade do homem Eu acho que hoje atual? existem várias masculinidades, né? Eu acho que antigamente, e esses que ainda estão enraizados nessa masculinidade que ela é nociva, né? Fugindo desse clichê de masculinidade tóxica, mas aquela que é nociva de fato, ela traz essa caixa, né? Ela traz esses padrões de comportamento, esses valores que são esses. O homem não chora, o homem não sente, o homem não sofre. O homem tem que ser forte 100% do tempo. Ele é o provedor, ele não leva desaforo pra casa. Ele não pode pedir ajuda.
o homem, seja homem, resolva sozinho as suas coisas. E aí eu falo, cara, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui há 5 anos, brother. Antes de você ser homem, você é um ser humano. Então, olha a visão que ele tá trazendo aqui do que as mulheres esperam. E se você já tá aí com esse discurso interno na sua cabeça pensando, mas eu não tenho que fazer o que ela quer, eu não tenho que ser para ela. Não. Para de rodar essa fala interna com você e entenda na profundidade o que a gente tá falando. A gente tá falando de autoconhecimento. Não é pra você agradar ninguém. É pra você estar mais próximo de quem você é, da sua identidade. Eu poderia pegar um gancho nisso que você tá falando? Claro, por favor. E você falou uma coisa muito importante, porque tem muito brother que ele vai assistir e vai falar: eu não quero se transformar naquilo que ela quer. Mas a gente não tá falando sobre isso. E eu gostaria de falar sobre essa diferença. Quando você se transforma naquilo que a mulher quer que você seja, ela deixa de gostar de você. Por quê? Porque a expectativa dela em relação a você, primeiro, é limitada. E ela tá tentando colocar você num lugar que não pertence a você. Quando eu quero que você se quando eu quero que você se transforme em um cara para que eu possa te amar, eu não amo você. Eu amo aquele cara que você tá tentando me colocar na caixa dele. Esse cara que ele consegue atingir a expectativa da mulher, ele não tá fazendo nada mais do que a obrigação dele de se desenvolver. Então, pra ser mais preciso na minha resposta, não é que as mulheres esperam dos homens, mas eu acredito que toda grande mulher, ela se interessa por um homem desenvolvido. Que ele fale sobre as coisas. Que ele chegue em você e fale assim: não tá legal, meu dia não foi bem. Não é nada com você. Eu só preciso ficar sozinho. Só preciso assistir o jogo. Só preciso jogar um videogame. E a maioria dos homens não tem isso. Esse desenvolvimento chegar pra você e falar assim: não tô legal, mas não é nada contigo. Ele se cala, ele fecha as janelas. E aí você fica tentando salvar ele. Só que ele não se permite ser salvo. Ele não se permite abrir porque ele ainda não se desenvolveu. Como é que eu desenvolvo, Marcos? Autoaceitação. E a autoaceitação é um processo de autoconhecimento. Por isso que o homem que tem autoconhecimento, ele larga na frente sem comparação alguma, porque ele é único. É isso. E voltando um pouco no que eu tava falando, muitos não buscam o autoconhecimento por isso. Porque o autoconhecimento, você tem que fazer um mergulho, você tem que buscar uma terapia. É o preço que você tem que começar a ler, e aí o cara fala: eu vou ler livro de autoajuda? Não é pra mim. E assim, brother, o que eu vou te perguntar é o seguinte. 2022. Olha pros seus resultados. Olha pros seus relacionamentos. Até quando você vai levar essa vida medíocre que de repente você tá levando? De não ter relacionamentos saudáveis, de não conseguir viver um negócio de verdade, de não conseguir se transformar na sua melhor versão. Exatamente. Não é comparado a ninguém. A gente não tá falando pra você ser alguém XYZ. A gente tá falando pra você se conhecer. E pra você trazer pra fora aquilo que você tem de melhor. E você só vai conseguir fazer isso se você fizer uma viagem interna. Estamos aqui pra isso. Eu com sua brother, o Marcos Bulhões com várias mentorias que ele tem. Então assim, procure ajuda, né? Sim, viralizou com certeza. recentemente um vídeo de um cara um lutador de UFC. Que assim, ele tava feliz pela vitória, mas muito triste de saber que no dia da pesagem dele, um pouco antes da luta, ele soube que um amigo dele se matou. Cara, Sim. isso é muito recorrente. E assim, homens, esse espaço tá aqui. A gente tá aqui falando sobre vocês. Então assim, falem, busquem ajuda. Vocês não vão ser menos homens por buscarem ajuda. Porque antes de serem homens, vocês são seres humanos. E vocês não vão dar conta de tudo sozinhos. Então assim, isso é um chamado pra você que quer ser mais atraente. Você que quer ser esse cara charmoso, você quer ser um cara que, tipo, você olha vários que você admira, fala: puta, eu quero ser esse cara. Esse cara, com certeza, ele é autodesenvolvido. Exatamente. Ele tem autoconhecimento, ele é autoconfiante. Por quê? Porque ele fez essa viagem interna. Então fica aqui um baita de um convite. Se você realmente quer se abrir pra isso, a gente tá aqui. Eu já tô há 5 anos só focada em vocês homens, porque tem muita gente falando pra mulher, Marcos. Sim, sim. Quando eu decidi fazer esse trabalho, eu falei: caraca, é um negócio novo, tipo… Uma mulher falando com homens é um negócio muito inédito, muito inédito. Mas a gente tem que abrir esse diálogo, a gente tem que falar sobre isso. E trazendo esse ponto, eu acho que é exatamente isso. Porque foi o que eu sempre pensei. Assim, eu já busco esse autoconhecimento há muito tempo. De nova, desde que eu saí da casa dos meus pais, vim pra São Paulo, mais de 15 anos e tal. E eu sempre falei: cara, não importa pra mim se o cara tem grana. Qual é a jornada? Exatamente. Onde ele tá? Quem que ele tá buscando ser? O quanto ele tá aberto pra isso. Isso encanta. Com certeza. E aí esse papo fica muito raso quando o cara fala: não, a mulher quer o cara que tem dinheiro. É o cara que tem não sei o que lá. É o cara…
não é sobre isso, meu. Não é. Absolutamente não é. É mais sobre sucesso do que sobre dinheiro. Eu acredito que sim, toda mulher ama um homem de sucesso. Só que sucesso não é estar na televisão. Sucesso não é só viralizar na internet. Sucesso é ser um homem honrado. Sucesso é você ser um homem cuja sua família se orgulha. Sucesso é você ser aquele amigo da roda que a galera sabe que não dá pra levar você em rolê errado, porque você é um homem honrado. Diferenciado, Isso é né? sucesso. Diferenciado. Exatamente. O que é que acontece com esses homens honrados? Eles se destacam. Então isso é sucesso. Isso é um homem de sucesso. Um homem que evoluiu, um homem que correu atrás dos seus objetivos. Ah, mas é só porque ele tem uma BMW. Mas o que me levou a ter uma BMW foi primeiro um traço de desenvolvimento. O que me levou a ter sucesso, dinheiro e essas coisas são todo um processo de sucesso interno. Então o que atrai não é só o dinheiro, mas é o sucesso. E um homem de sucesso, ele vai além do homem de dinheiro. E muitos caras que têm muito dinheiro tiveram mulheres ao longo desse processo Sim. que aceitaram eles e que começaram essa jornada juntos e ajudaram a construir um império. Com certeza, com certeza. Porque eu acredito que se você... e isso vai além de homem e mulher. Eu acredito que isso é para ambos. A jornada da vida é uma disputa. E você tá lutando contra a vida. E a vida te dá pancada e você tem que reagir. Quando você escolhe alguém, como é que você chama essa pessoa? Parceira. Então no play da vida, no Free Fire da vida, você tem aquele avatar que tá contigo. O seu parceiro. Esse parceiro, ele pode fazer duas coisas. Nesse jogo, ele pode te apoiar. E aí ele pode lutar ao seu lado. E se vocês lutarem juntos, vocês vão ter muito mais munição. Vocês vão ir muito mais longe. Vocês vão conquistar muito mais coisas. Ou ele pode se voltar contra você. E se tornar o seu rival. O seu adversário. E aí ele vai tentar te destruir. Por isso que é importante escolher os parceiros de verdade. Como não deixar o amor morrer? Alimentando ele. Nesse caso. Tudo o que é vivo, vive porque se alimenta. O planeta, eu, você, uma planta. Só que o amor é alimentado de uma maneira diferente. Ele é alimentado de maneira intencional. Quando você alimenta o seu corpo com um monte de besteira, qual é o resultado do seu corpo? Seu corpo ele fica indisposto, seu corpo ele fica fraco, flácido. A partir do momento que você sabe alimentar e você escolhe o melhor para alimentar o seu corpo vai ter o melhor desempenho. O amor é a melhor coisa. A partir do momento que eu alimento meu amor com a melhor palavra, com a melhor audição escutatória, porque há uma diferença entre fingir que eu tô ouvindo e ouvir de verdade. E às vezes a mulher tá falando e o homem, tá, ok. Ele não tá ouvindo. Quando você tem uma escuta apurada, sabe o que você ganha? A habilidade de ler a sua mulher. Então no dia que ela chegar e ela fazer e a franja dela balançar, você fala, pô, hoje foi um péssimo dia. E aí o que acontece? Você vai lá, faz uma massagem nos pés dela. Fica ali, coloca alguma coisa pra ela assistir. Se ela quiser falar, converse com ela. Se ela não quiser falar, não converse. Se ela só quiser falar, escute. Ah, mas eu tenho que ser... É sensibilidade. Eu tô cuidando do meu amor. Só que eu tô cuidando da melhor maneira, porque quanto melhor eu cuido de uma coisa, mais tempo ela dura. Mais ela vai florescer. Com certeza. O medo de alguns homens, e aí eu quero que você me dê o ponto de vista do que você recebe de mensagens e de relatos das mulheres. Vamos ver, porque não é tudo que eu posso falar. Ah, pode sim. Aqui é papo de brother. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Marcos Bulhões. Aqui já foi falado de tudo, já foi viralizado, já foi assunto e pauta do Brasil. Então assim, aqui você vem pra entregar tudo. Vai falar, eu vou perguntar se você fala. Cara, tem muitos homens que têm medo dessa coisa do tipo fazer tudo pra mulher, se doar pra mulher. E o medo de quebrar a cara. Sim. Na tua visão, qual que é o termômetro pra isso? Onde o cara se doa, e a mulher, porque eles falam que se eu fizer tudo, se eu for muito sensível, se eu for muito cavalheiro, não sei o quê, a mulher vai perder o tesão em mim. Do teu ponto de vista, qual é esse termômetro? Como que o cara consegue corresponder, dar o melhor pro amor, sem deixar essa coisa do tipo, tô submisso, ou tô aceitando tudo, e a mulher desencantar? É preciso que ele tenha a noção de que tudo em excesso enjoa.
Qual que é a sua sobremesa preferida? Ai, cookies. Se você comesse cookies no café da manhã, no almoço, no jantar, toda semana, ainda seria assim? Depois de uma semana ainda seria? Não, e faz todo sentido. Eu sempre falo que hoje eu sigo uma dieta certinha por causa dos treinos, né? Parece que quando eu como alguma coisa fora, é tipo, nossa, o sabor é diferente. Exatamente. É isso, né? Então a ajuda, ela precisa ser pontual. Porque se eu tento fazer de tudo pra ela, eu começo a parar de fazer pra mim. Entendeu? Então você tem que fazer por você. Quando você faz por ela, você faz por quê? Porque você faz porque você ama. Entendeu? E é muito curioso falar isso, porque quando você ama alguém e tem amor próprio, essa geralmente não é uma pergunta que você se faz. Porque essa resposta vem no seu feeling. E eu dou um exemplo pra você. Eu peguei um copo de água pra mim. Autocuidado. Eu levei pra você. Eu cuido de você. Eu arrumei o meu cabelo, eu olhei e falei assim, nossa, como eu tô bonito hoje. Amor próprio. Eu olhei pra você e falei assim, hoje você está linda. Amor por você. Eu só consigo entregar pra você o que eu tenho comigo. Justo. Exatamente. Você só consegue… Tanto é que ame ao próximo como a ti mesmo. E quem Não? foi que falou isso? É, então. O cara mais brabo da história. Pois é. Ele já deixou esse ensinamento. Só que eu vou te falar uma coisa. Aí agora eu vou ser o cancelado. Eu vejo a internet em muitos movimentos falando que amor próprio é egoísmo. E essas pessoas estão muito equivocadas. A diferença entre amor próprio e egoísmo é porque no egoísmo você se coloca acima dos outros. No amor próprio você se coloca em primeiro lugar. Há uma diferença muito grande. Quando você se coloca acima dos outros, você acha que você é mais importante, você acha que você é mais interessante, você acha que o seu tempo vale mais e você não aceita ouvir não. Quando você se coloca em primeiro lugar, você tem a coragem de ser o primeiro a sentir, a lidar e a resolver aquilo que acontece. É autonomia. Amor próprio é autocuidado. E quando eu cuido de mim, eu não vou deixar de cuidar de você. Porque um dos traços do amor próprio é que eu não preciso me comparar. O egoísta, ele se compara todo o tempo. E ele tenta destruir o outro. Então existe uma diferença muito grande entre autoestima e egoísmo, né? O cara que ele se sente melhor que os outros, ele não se ama. Ele acha que ele se ama. Porque na verdade, quando ele tá se comparando, ele tá pondo o poder na mão do outro. Exatamente. Né? O cara que tem autoestima baixa e ele é egoísta e ele fica se comparando, é isso. Essa comparação nada mais é do que eu tô preocupado com o que o outro é pra eu ser. Exatamente. E tô preocupado com o que os outros estão achando de mim pra eu ser. E aí é um jogo muito desigual, porque quando você se compara, primeiro, você tá tentando ser uma cópia do seu adversário. E segundo lugar, você tá atuando pra uma plateia que não se importa. Você acha que realmente as pessoas chegam e falam assim, ah, eu me importo com você? Não, pô. Você tem que se importar com você. A sua maior dor, no mínimo, vai tomar um dia de uma pessoa. Não mais que isso. Depois ela tem as coisas dela, vai se ocupar nas coisas dela. Pra você aquilo vai durar muito tempo. Então por isso que você precisa cuidar de você. Quando você falou da melhor versão, é interessante. Eu tenho uma mentoria pra homens e mulheres chamado MMV, que é a minha melhor versão. E a partir do momento que eu construo a minha melhor versão, naturalmente, é pouco depois do meu pior momento. Isso é muito interessante. Pior após momento? o meu pior momento, após o término de um relacionamento muito duro, após uma separação, após um fim que às vezes inclusive é até traumático, eu consigo sobreviver. E como sobrevivente, agora nada me para. E aí esse cara se transforma num grande cara. Então antes de eu escrever, primeiro eu terminei um relacionamento, que pra mim foi muito duro. E quando eu saí desse relacionamento, eu falei assim, cara, perdi o amor da minha vida, mas não posso perder a minha vida por um amor. Então eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu faço agora? Aí eu olhei pra mim e falei assim, cara, se eu não tenho mais nada a perder, eu posso fazer qualquer coisa. E eu busquei fazer sempre o melhor e aquilo que meu coração seguia. Quando você tem coragem de atravessar o seu pior momento, o Churchill, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, se você está atravessando o inferno, não pare. Por pior que seja o momento que você estiver atravessando, continue. Ah, mas hoje foi pior que ontem. Continue. Quando você chega ao final, vale a pena todo o processo. Porque agora você se tornou uma outra pessoa. Exatamente. Fantástico, fantástico.
Eu falo isso pros brothers. Cara, a vida tá aqui pra gente viver. Exatamente. Até o último inspirar, a gente vai estar tentando, acertando ou errando, mas sempre aprendendo. Sim. Então não dá pra olhar e falar, isso não valeu a pena. Tudo vale a pena. Tudo a gente vai colocando na caixinha, vai aprendendo. Sempre tem algo pra nos ensinar. O que você acha que é felicidade? Olha que o jogo virou aqui, meu Deus do céu. Felicidade? O que são pessoas felizes? Pessoas felizes? Eu acho que a felicidade ela é um estado, né? Não acho que a felicidade é uma constante. Eu acho que a gente tem momentos felizes, mas assim, eu só sei o que é ser feliz se eu sei o que é tristeza. Eu acredito muito na luz e na sombra. Eu acredito muito nessa dualidade. Se não tem o dia, a gente não conhece a noite. Então, é muito bom, porque quando a gente tem momentos tristes, a gente valoriza os felizes. Então, pra mim, a felicidade, primeiro, ela é construída, né? Eu acho que… Eu não digo que ela é uma busca, mas eu digo que é a junção de pequenas coisas, assim. Mas não tem uma definição muito específica, assim. Né? Mas pelo que tu me falou, mais ou menos, a pessoa, alguém, pra ser feliz, ela tem que primeiro aprender a ser triste. Eu acho. Não aprender a ser triste. Eu acho que você pode estar num momento de felicidade e talvez não tá valorizando aquele momento. Tá tudo bem. A hora que as coisas ficam ruins, você fala, nossa, cara, eu era feliz e não sabia. Não sabia. Era bem essa frase que eu queria falar. Eu era feliz e não sabia. Daí você começa de fato a dar valor pras coisas pequenas e pras pequenas alegrias, assim. Mas eu acho que é um estado de espírito. Quando eu penso na felicidade hoje, com a maturidade que eu tenho, 34 anos… não vivi muito, mas já vivi bastante coisa. Pra mim, felicidade é paz. Não é tipo, eu tá soltando rojão, é falar, caraca, tô em paz comigo. Tô tranquila com o que eu tô fazendo. Tô tranquila nas escolhas que eu fiz, aonde eu estou. É isso, assim. Eu acredito que a felicidade realmente ela tá muito mais ligada à paz, enquanto que a alegria tá muito mais ligada a amor. Né? Eu acredito que às vezes passar por essa cerimônia é um processo de maturidade. Porque eu não sei como foi contigo, mas normalmente quando nós somos jovens, a gente liga e atrela a felicidade com entusiasmo e alegria. E normalmente a alegria tá atrelada ao amor. Eu amo alguém, então tô muito alegre. Eu acho que eu sou feliz porque eu tenho ela. E aí se eu perco ela, eu não sou mais feliz, eu fico muito mal. Aí eu acho que eu sou infeliz, mas na verdade a minha alegria passou. Quando você amadurece e percebe que a paz que te traz a felicidade, você joga em um outro jogo. Porque inclusive você não vai arriscar sua paz por conta de um relacionamento. Afinal, se custa a sua paz, custa muito caro. Muito. Então quando você entende o que é ser feliz e o que é sentir paz, um dos padrões mais saudáveis, né, para escolher uma pessoa é quando eu escolho alguém em que eu possa ver paz e é alguém em que eu possa estar em paz e me sentir feliz. E eu acho que quando a gente tá nesse estado, é justamente voltando no assunto que a gente tava falando antes, quando a gente tá em paz com a gente, é um momento onde a gente consegue de fato se doar pra alguém. Sim. Porque daí você já tem tudo, você já tá com você. Não é a competição com o outro. Não é tipo, eu estou deixando para fazer pra alguém. Estou deixando de fazer pra mim pra fazer pra outra pessoa. Não, eu tô em paz, eu enxergo paz e tá tudo bem. Tamo junto, a gente pode fazer essa troca. E eu acho, inclusive, que um dos segredos para a paz vai assustar a galera, né? Geralmente o homem acha que o segredo da paz é a guerra. E às vezes é o desapego. Como assim? Muitos homens acham que é a guerra. Porque para que a galera entre em paz, a galera faz guerra, entendeu? Bombardeia outro país, ataca outra civilização, ataca as pessoas no Twitter. E essa guerra em busca de uma paz controlável, onde todo mundo é incancelável, onde todo mundo é perfeito, onde tudo é muito bom, isso não funciona. Guerra não traz paz. O desapego traz. E quando você abre mão do seu ego, para você ter uma noção, o meu último trabalho, que é o meu e-book, o Código do Desapego, eu escrevi durante 5 passos que contam 5 estágios de luto em que nós naturalmente passamos. E aí, tradicionalmente, não sabemos em como lidar com isso. Uhum. Primeiro, um processo de negação. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. O que eu tenho que fazer? Desapegar. E quando você desapega, você não precisa negar. Porque aquilo passou.
eu não entro na disputa. O terceiro processo, raiva, eu começo a sentir raiva de mim. Eu preciso desapegar dessa raiva. A partir do momento que eu tento barganhar, mas vamos se ver pelo menos uma vez, ou vamos ficar só ficando. Migalha, né? Exatamente. Eu preciso me desapegar, porque eu não preciso de migalha. Até o processo de depressão que você passa a partir do momento que as coisas aconteceram, esse processo está porque você está centralizando essa pressão dos outros em você. Eu preciso desapegar dessa pressão. E a partir do momento que eu entendo que o último processo é a aceitação, eu só consigo aceitar depois que eu desapego. E quando eu aprendo a desapegar, eu consigo ter paz. Porque quando eu olho pra você e falo, caraca, é a mulher mais linda que eu já conheci na minha vida. É a mulher que tem o melhor abraço, o melhor sexo, a melhor conversa. Mas ela transforma a minha vida num inferno. Eu preciso partir. E eu me desapego. Pode ver que a maioria dos homens e mulheres que saem de um relacionamento que talvez tenha sido importante, mas em algum nível foi muito tóxico e muito difícil, eles não sentem felicidade depois. E eles também não sentem dor. Eles sentem paz. Por que algumas pessoas, mesmo saindo de um relacionamento tóxico, sentem saudade, na sua opinião? Porque não é saudade, é abstinência. O vício É abstinência, exatamente, né? não gera saudade. O vício gera abstinência. Saudade é falta de tempo bom. É quando eu olho pra trás e falo, quem dera reviver. Abstinência é falta do vício. É falta daquilo. E é falta, inclusive, de se sentir naquela sensação de adrenalina, prazer, medo, desconforto. E é por isso que em muitos momentos a pessoa se apega às migalhas, né? Nessa abstinência, o cérebro fica pedindo, sentindo falta, tipo, cadê? E aí, qualquer migalhazinha, parece que já dá um gás de novo, a pessoa já… Por isso que às vezes é necessário você ter um paladar sofisticado. Eu posso falar uma coisa obscena aqui? Pode. Se liga. Papo de brother, manda aí. Pô, eu tava mandando bem até agora, né? Fazia muito tempo que eu não tinha essa recaída. Eu acho que fazia uns 5 meses que eu não falava uma coisa muito obscena. Manda aí. Mas eu adoro a frase comer você. Eu acho que essa frase ela simboliza algo muito interessante. E a maioria dos homens, eu não vou mentir pra você e você não vai mentir pra mim. Tem uma visão, eu vou comer essa mulher. Então eles focam na atração, eles focam no conquistar, eles focam no agora e eles não focam numa coisa muito mais interessante: o paladar. E o paladar precisa ser sensível. E pra você ter essa mulher, você precisa ter sensibilidade pra conseguir saborear as nuances dela. Não apenas o corpo dela, a maneira como ela te olha em cima da cama, a forma como ela segura o seu ombro, a maneira como ela te chama. São essas nuances que faz com que você ame intensamente uma pessoa. Eu acredito que quando você sabe saborear a companhia daquela pessoa, aquilo se torna o seu prato favorito. Por quê? Porque a sensibilidade é o que faz com que aquilo que você ama seja único. Porque só você sabe viver aquilo. Caraca. Caraca, moleque. E essa é a diferença de quem quer relacionamentos superficiais e só quer escolher qualquer coisa no cardápio, ou quem de fato quer escolher aquilo Exatamente que o melhor. deseja mesmo. Com certeza. Má, perguntinhas rápidas, que eu acho que é importante, que são várias dúvidas. Essas perguntas que eu tomo cancelamento, porque… Aquelas que Deus já deixou o cara descontraído, entendeu? Já que ele já tá relaxado, eu vou nelas. Rapidinho. Quando a mulher separa, ela realmente se importa com o que o cara vai fazer? Sim. Louca, stalker e tal. Sim. Durante um momento, sim. Que é o momento, inclusive, da barganha. É uma fase de luto. Então ela ainda se importa com ele, né? Em algum nível ela ainda quer cuidar e ela quer saber se ele tá bem, ou se ele já tem alguém. E se a mulher não superou, ela ainda sofre, ela ainda afeta. Às vezes ela tá até em outra relação, só que ela ainda pensa, quer dizer que ele tá com essa baranga, eu sou mais bonito, ou nossa, que mulher gata, eu sou mais feia. Porque ela ainda não superou. Então ela ainda pensa assim, aí visita e etc. Como é que você enxerga as mulheres que terminam, já estão num novo relacionamento? Porque acontece muito, eu vejo muito relato de brother assim. Sim. E elas continuam saindo com o ex. Tipo, elas já estão num novo relacionamento, mas ainda procuram o ex, ficam com o ex e ficam nessa de não saber o que quer. Eu acredito que um homem, ele precisa tomar a decisão de um homem e de um menino. Porque se eu termino com essa garota
e ela começa a ficar com outro cara, e ela vem atrás de mim, até aí ok. Só que se eu aceito, eu sou um menino. Por quê? Porque ela não é minha. Então eu aceito entrar num jogo… Uma confusão, né? Exatamente, onde eu não sou beneficiado. O Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma frase deliciosa, que ele diz o seguinte, que em um triângulo amoroso há pelo menos 3 pessoas que se enganam. Então ele escolhe se enganar. Total. E aí ele é um menino. E sendo menino, ele sempre vai querer o doce. Ele sempre vai querer, só que ele nunca vai conseguir possuir. E aí ele fica mentindo pra ele, mas ela ama, quem ela ama sou eu. Mas ela não tá com você. Não, mas de quem ela gosta sou eu, mas não é o seu nome que tá lá. Ele precisa ser um homem. Se a mulher, ela tá com outro cara e ela vai bater na porta dele, ele tem que trancar a porta. É melhor que ele se sinta alguém que ela perdeu do que ele sinta que ele é alguém que ela tá desperdiçando. Boa. Eu falo por mim que todos os términos de relacionamento, quando eu decidi, era isso. Acabou e aí eu terminei. Cheguei pra ter essa conversa. Sim. Então eu tava muito decidida. Não voltei atrás. Mas os caras têm essa dúvida do tipo, eu tenho muita vontade de voltar com a minha ex. Eles saem do relacionamento quando eles realmente perceberam que eles perderam uma pessoa especial e eles querem se transformar rápido. Tipo, eu quero reconquistar minha ex, o que eu faço? Não dá pra generalizar. Mas a forma da mulher amar, existe essa porta aberta ainda? O que esse cara, de repente, precisa fazer? Porque eu acho que existem transformações, entendeu? Já Sim. aconteceu. Tipo, putz, eu falei, cara, eu queria estar com caras que tivessem no mesmo processo que eu. E isso não tava acontecendo. E aí eu falei, putz, beleza, até aqui foi massa, só que, tipo, pá, cara, eu preciso voar. E você não vai estar junto comigo. Sim. E aí, no momento que eu terminava, o cara ia fazer exatamente tudo que eu falei, que eu incentivei, que eu gostaria que ele tivesse feito dentro da Só que relação. era tarde demais. Exato, era tarde demais. E aí, de repente, eu olhava e falava, que legal, ele se transformou. Mas, tipo, já não fazia mais sentido na minha vida. Exatamente. Mas pode acontecer da mulher olhar e falar, nossa, caraca, ele se transformou. Tipo, acho que eu quero. E os caras têm muito essa esperança de correr, Renatinha, o que eu preciso fazer pra me transformar? A pergunta é, no coração da mulher, existe essa possibilidade dessa porta aberta pra receber esse cara? Existe uma diferença entre voltar com ela e se reencontrar com ela. Quando eu quero voltar com alguém, eu tô tentando voltar no tempo. E eu quero ter o relacionamento que eu tinha. Eu quero ter a sensação que eu sentia. Eu quero ser quem eu era. E normalmente as pessoas querem voltar pra tentar recuperar aquilo que passou. Aquilo que elas perderam. E quando você volta com alguém por conta do passado, você se frustra, porque essa pessoa mudou. E você também mudou. E as coisas são diferentes. É preciso se reencontrar com essa pessoa, porque quando você se reencontra, você entende que ela não é aquela mesma pessoa. Ela é uma outra versão. E você também é um outro eu. E esses dois novos, eu e você, podem ter uma nova história. Então eu não preciso recomeçar da história antiga. Eu posso entender que a história cessou e agora, eu e você, construímos uma nova história. Porque se a gente constrói uma nova história, a chance da gente ter um final parecido é muito difícil. Se eu quero recontinuar a mesma história, a chance de um final igual é muito grande. Mas pra ter essa mudança de ambas as partes, precisa existir um processo de cada um deles. Distância. Só distância e só o tempo? Há Acho uma que frase de Condessa Diane que ela dizia que a distância faz ao amor o que o vento faz com o fogo. Ela apaga os pequenos e ela aumenta os grandes. A distância é um dos maiores apontadores de qualidade de um relacionamento, de uma amizade e de sucesso. Como eu sei que o cara faz muito sucesso, quanto tempo ele tá distante da televisão? A gente ainda fala nele? O cara tinha viralizado, ficou distante uma semana, ninguém me fala mais nele. Como é que eu sei que um amigo vale muito? Caraca, que falta faz ele aqui. Como é que eu sei que eu amo muito alguém? Porque mesmo distante, o sentimento que eu tenho por ela ainda permanece. A distância é uma das maiores apontadores de qualificação de uma relação. boa. Mas eu ainda acredito na transformação. Eu acho que Mas pra se precisa transformar, existir um processo. eu vou te dar um exemplo caricato. Vamos supor que a transformação é uma troca de roupa. Uhum. Se eu for trocar de roupa, eu vou trocar na sua frente ou eu vou trocar ali atrás? Lá atrás. É o que todo mundo espera. A mudança é essa. Eu não consigo me trocar na sua frente.
Eu não consigo mudar na sua frente. Eu não consigo mudar por você. Porque se enquanto você tá na minha frente, eu tô mudando que é por você. Pra mudar eu tenho que ficar um tempo sozinho. Porque senão nada muda. E outra coisa, a distância é a única maneira de ensinar alguém a lidar com a companhia de outra pessoa. Principalmente quando você perde alguém que você ama muito. Eu acho que a morte, ela te dá uma lição muito valiosa. E a lição que ela dá é que você não tem ninguém. Você está com as pessoas. Ninguém é seu. Nada, não existe posse. As pessoas estão com você. E se elas estão com você, você pode aproveitar esse estar e viver um momento que, caso ela vá embora, você ainda lembre. Ou você pode tentar mantê-la ali pra você pra sempre. E você vai sufocar. Essa é a diferença. Então, posso dizer que a fórmula… E porque eu sempre falo, você precisa se distanciar do que você tá vivendo. Você precisa se distanciar, se desligar. Mas lá fora, a hora que você for… Se você estiver longe, é necessário trocar de roupa. Exatamente. É necessário viver um processo. Exatamente. Analisar e falar, cara, como eu vou voltar pra isso se eu realmente quiser me reconectar com ela? Exatamente. E por isso que dá certo, porque você passa a fazer isso por você. Então, quando eu me reconecto contigo, eu não tenho cargas de expectativas suas. Caraca, eu tinha uma expectativa X sobre você. Você superou as minhas expectativas. Então você precisa ser, inclusive, o cara que escolhe. Você quer ser o cara das expectativas dela ou o cara que supere as expectativas dela? Pra você ser o cara que supere as expectativas dela, primeiro você tem que superar as suas. Porque você só consegue ser pro outro o que você é pra você. É isso. De novo, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, é primeiro você. Pois é. E aí, se liga. Tem uma frase que eu queria que tu tivesse perguntado pra mim. Calma, não terminei? É que eu sempre falo isso. Eu acho que tem, tipo assim, a frase que eu gostaria que você tivesse me perguntado. E você, tipo, aquilo que você não disse e que você gostaria de ter dito. Então manda. Eu não sei se você já escutou a frase que diz o seguinte. Vou até me arrumar. Vai. Ó o recorte aí. Deixa eu olhar como é que eu vou sair no corte de milhões. Bora. O amor da sua vida e o amor pra sua vida. Então como a gente diferencia o amor da vida, sua vida ou o amor para a vida? Mas você já escutou essa frase alguma vez? O amor da sua vida e o amor para a sua vida. Eu acho que já. Essa frase é de um texto que eu escrevi há alguns anos atrás. E sem que eu me desse conta, esse texto ele viralizou de uma maneira absurda. E até hoje as pessoas… É que eu acho que eu escuto você falar tanto amor pra sua vida, que tipo, eu já penso que é o amor pra vida mesmo, Sim, assim. sim. E é dessa maneira que eu entendo, mas manda. E eu acredito que, normalmente, o amor da sua vida é aquele amor que você sofre, é aquele amor que você tenta manter, é aquele amor que faz você chorar, e aí você fica se ferindo e imaginando e termina. Que é o amor que você coloca no centro de tudo. Exatamente. Que você prioriza, você vive pra ele. Então o amor da sua vida é tipo, é isso. Exatamente. E o amor pra sua vida? O amor pra sua vida é o amor de liberdade. O amor da sua vida é um amor de posse. Só como eu falo, da minha vida. Eu enxergo aquilo como uma posse de verdade. Meu, né? Meu. Eu tenho apego e ninguém pode pegar. E aí eu tenho ciúme, e aí eu sufoco. E aí eu quebro. E aí eu quebro o amor da minha vida e perco o amor da minha vida. O amor pra sua vida é o amor livre. É o amor que é para lhe acompanhar. Só que você só consegue viver o amor pra sua vida se você encontrar o amor da sua vida. Que e é o amor você. da sua vida é você. Esse é o código. E esse código ele vai ser pra sempre. Enquanto você não for o amor da sua vida, você não vai entender o que é amor. Porque olha que loucura. A habilidade que eu tenho em conquistar as pessoas é porque eu faço por elas o que eu já faço por mim. E quando eu faço por elas, elas se sentem cuidadas, protegidas, especiais. E se todas elas sentem isso, é porque eu sinto isso todos os dias. Quando você ama quem você é, você consegue entregar um amor único e de muita qualidade. Portanto, seja o amor da sua vida. E viva o amor pra sua vida. Gostei. Vou escrever um texto sobre isso. Vamos repetir de novo. Seja o amor da sua vida. E viva o amor pra sua vida.
Vou escrever real, pô. Frase de bilhões. De bilhões. Caraca, aí você vai voltar com o texto aqui. Vou mandar pra ti. Deixa eu aproveitar que esse podcast tá indo no Dia dos Pais, no ar no Dia dos Pais. Então, feliz Dia dos Pais para todos os papais que me acompanham aqui. Muito inclusive, obrigado, muito obrigado. Pater. Pro meu marido também, que é pai do Dolores, pro meu pai. Beijo, pai. Queria dizer o seguinte. Vamos aproveitar. O que você… porque a gente tá… que louco, né? Todo esse papo, a gente falando de prioridade, de se amar, de ser o amor da sua vida. Quando você se tornou pai, como continuar se amando a partir do momento que você tem o maior amor do mundo fora de você? Como é isso? Porque agora você tem uma missão e você não pode falhar. Até então você tem a opção de deixar pra depois, de falhar, de fazer mais ou menos, de descansar. Mas agora você tem uma missão. Porque você literalmente tem o seu grande amor. Então, pra amar muito o seu grande amor, você tem que se amar muito. E pra se amar muito, olha que loucura, você vai precisar ser muito duro com você. Por quê? Porque você vai precisar se organizar pra passar tempo com ela e ao mesmo tempo conseguir trabalhar bem. Porque você vai desejar entregar o melhor pra sua filha ou pro seu filho. Porque você vai querer ser o melhor pra eles. E pra ser o melhor pra eles, você vai ter que se treinar. E o treino, ele nunca é fácil. E aí você vai ter que aprender a dizer não, olha só. Como assim eu vou ter que aprender a dizer não para o meu grande amor? Exatamente. E quando a filha for botar o dedo na tomada, não. A palavra que os pais mais falam quando a criança é pequena é não. E não é um sinônimo de amor. E às vezes o seu pai, a sua mãe, quer muito falar assim, só que ela tem que ser muito dura com ela. E ela tem que te amar muito pra ela olhar no seu olho e dizer assim, não. Marcos Bulhões. E tem uma outra pergunta que é muito interessante, que me perguntaram assim, o que você mais aprendeu com a paternidade? Era a próxima que eu ia te perguntar. É mesmo? O que você aprendeu com a paternidade? Vamos lá então, pra gente ter um recorte bem bonito disso, hein? Lindo. Me conta, o que você aprendeu de mais importante com a paternidade? Eu aprendi que o amor, ele não nasce. O amor, ele é gerado. Qual é essa diferença pra você? Porque eu esperava que eu fosse pai quando minha filha nascesse. Só que eu fui me tornando pai conforme ela foi crescendo na barriga. E a relação que eu estabeleci com ela não foi só no nascimento, foi na gestação. Só que pra nascer é necessário ter plantado. E eu acho que esse é o segredo do amor pra tudo. As pessoas acham assim, o amor vai nascer, então eu vou ter um amor à primeira vista. Eu vou olhar e as pessoas falam assim, eu vou ter um filho, então quando eu olhar pra ele eu vou amar. Não, você ama muito antes. Você ama quando ele não tem nem olhos. Você ama quando se descobre, né? Exatamente, você ama só quando tem um coração batendo. Ali você ama só quando você recebe a notícia. Quando ainda é um pequeno embrião. Então você ama inclusive o processo. E eu acredito que a paternidade, ela ensina algo muito especial por você. Primeiro, o tempo. Porque você passa a ver o tempo passar. Quando você é sozinho, você não vê o tempo passar. Às vezes você cresceu, emagreceu, tem um cabelo branco, mas você não tá vendo o tempo passar. Quando você é pai, você vê o tempo passar. E o ali tempo, na sua cara, né? Porque o tempo, ele tá ali deitado e chorando. E daqui a pouco ele aprende a levantar a cabeça. E daqui a pouco aprende a ficar de pé e se rastejar. Daqui a pouco anda. Daqui a pouco corre atrás de você. Daqui a pouco olha no seu olho e fala, papai. E você vê que o tempo tá passando muito rápido. Então por isso que você precisa viver esse tempo. Até porque esse tempo, ele não volta. E pra ser muito sincero contigo, Rê, eu vivi muitos grandes momentos na minha vida. Eu vivi milhões de momentos do que eu imaginava que eu viveria. Momentos de fama, de glória, de riqueza. Mas os momentos com a minha filha, eles superam todos esses. Uma vez eu tava na sacada da minha casa e a minha filha tava começando a se desenvolver e aprender a fazer os seus gestinhos, né? Porque ela não fazia. Aí na hora que eu olhei pra trás, tinha janela. Aí ela tava da janela me olhando. Aí eu pensei que ela ia dar uma risada, ia fazer uma brincadeira. Ela olhou pra mim e levantou a mão e fez assim. Aí era a janela bem alta. Aí eu estiquei a minha mão e fiz assim pra bater na mão dela. Ela segurou a minha mão e fez assim. Naquele momento, eu não queria. Mas se eu morresse, eu estaria realizado. Eu acho que são esses momentos que você olha pra tudo isso. Toda a dor que você passa, todo o problema, toda a dificuldade, tanto ódio no mundo, tanta coisa e etc. E você vê que aquilo tudo, essa experiência de vida, vale a pena só por conta daquele momento.
E se eu pudesse viver mais 30 anos só pra reviver aquele momento, eu estaria disposto a pagar o preço só pra viver aquilo. Acho que isso é ser pai. Caraca. Que recado que você dá pros pais que estão assistindo a gente, que às vezes até estão vivendo momentos conturbados, Claro. são separados? Como eles podem ser os melhores pais pros filhos? Trabalhando eles mesmos, eu digo. É preciso entender. Normalmente os homens, eles aprendem a amar o filho amando a mãe. Porque o filho e a filha tá na sua barriga. Agora imagina assim, na sua gestação eu tô brigado com você. Eu não tenho apego com a criança. Eu não vivo essa gestação. E muitos pais que se separam, abandonam as mães na gestação, eles perdem uma das experiências mais gratificantes da vida. E sendo muito sincero, eu acredito que quando o homem ele se torna pai, ele alcança um outro degrau de existência. E isso eu experimentei na minha pele, na minha vida. A partir do momento que ele entende que o filho não tem nada a ver com o que ele viveu com a mãe dele, ele precisa amar essa criança como de fato um presente. Porque depois que o tempo passa, olha que loucura. Ele não cria vínculo, ele não pede perdão, ele não perdoa, ele não viveu tempo de qualidade, e daqui a pouco ele não tem mais tempo para fazer isso. Então, se eu fosse mandar uma mensagem para os pais, eu diria: aceitem seus filhos, porque eles estão se descobrindo, eles estão se aceitando. E ao invés de chegar para o seu filho e corrigir o seu filho e querer que seu filho seja aquilo, estimule ele a ser o melhor. O melhor em quê? O melhor naquilo que ele ama. Ah, mas se aquilo que ele ama não vai fazer bem para ele, inspire ele aquilo que vai fazer bem para ele, mas ensine ele a andar com as pernas dele. Eu acredito que a maior simbologia, isso para mim é inclusive muito especial, Rê. Porque eu perdi o meu pai há 17 anos. E durante 15 anos, o Dia dos Pais para mim sempre foi um dia difícil. Eu acredito. Porque eu não tinha por que comemorar. Eu lembro que quando eu fiz 12 anos foi o meu primeiro Dia dos Pais sem pai. E eu me sentia muito sozinho, solitário. E a partir do momento que eu fui pai, é o meu dia. E isso muda muita coisa. Então, se eu pudesse também falar algo pros filhos, eu diria: ame seu pai. Ele não é perfeito. E às vezes ele tem dificuldade de chegar. E se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que tá vendo esse corte, nesse exato momento que tá saindo esse vídeo, se você estiver do lado do seu pai, abrace ele, dê um beijo nele. Se você estiver ao lado do seu filho, abrace ele, dê um beijo nele. Porque há 15 anos eu não tenho essa oportunidade. E se eu pudesse trocar qualquer coisa para rever um segundo disso que você pode fazer agora, eu faria. Esqueci o que eu ia falar. Fiquei emocionada, desculpa. Como é ser pai de menina? É uma loucura. É uma loucura. É muito engraçado. Até porque ela é muito apegada comigo. Então ela já canta as musiquinhas do Corinthians. Aê, tá ensinando bem então. Cadê os corintianos aí? Manda aqui nos comentários. Ela vê o jogo do Corinthians e ela fica: por causa da música, essa noite teremos que ganhar. Ela não sabe falar, ela só fala: E é muito especial até porque, assim, quando eu descobri que eu seria pai, eu não criei expectativa. Eu quero uma menina, eu quero um menino. Quero saúde. Exatamente, entendeu? E assim, às vezes a gente tem um medo, né? E agora, o que eu vou fazer? Agora, o que eu vou fazer? E aí, as pessoas sempre perguntavam: e agora, o que você vai fazer que você vai ser pai? E aí eu respondia assim: eu vou fazer o que eu continuo fazendo. Porque quando você aprende a governar a sua vida com um propósito, a amar a mulher que está do seu lado, a se dedicar todos os dias, quando essa criança vir, você vai continuar fazendo. Então você não precisa mudar por conta dela. Você precisa ter mais inspiração. E eu acho que essa é a grande diferença. Só que infelizmente muitos pais, eles não entenderam isso. E aí eles se sobrecarregaram. Então, para não deixar faltar nada, faltaram eles.
Cara, mas é difícil manter esse equilíbrio, né? Porque eles precisam se dedicar mais pra conseguir entregar mais pros filhos, né? Pra garantir um futuro e ao mesmo tempo eles estão mega ausentes. Exatamente. Por isso que é uma escolha difícil. Eu fiz essa escolha quando minha filha nasceu. E durante praticamente 8 meses eu não aceitei um convite de palestra. Eu não fiz uma viagem. E a minha agenda sempre foi muito cheia. Porque eu queria ver esse processo. E eu queria viver esse processo ao ponto de saber que a primeira vez que minha filha andou, eu vi. A primeira vez que minha filha emitiu um gesto balançando a cabeça, eu vi. A primeira vez que ela fez tudo, eu vi. Ontem, assim que eu busquei ela, eu olhei pra ela, eu falei assim: filhinha, quantos anos você tem? Aí foi a primeira vez que ela fez assim. Então são momentos como esse que são muito preciosos. Não volta, né? Não volta nunca mais, né? E isso vale... O dinheiro você recupera. A saúde, às vezes, você consegue reajustar. Mas um momento desse é ali. E a gente nunca sabe se vai ser o último, né? A gente nunca Eu acho sabe. que talvez... Eu acho que esse é o maior segredo, sabe? Porque quando você perde a pessoa... As pessoas, elas vivem de uma maneira, principalmente agora, né? Através da tecnologia, parece que as pessoas vivem uma realidade virtual, pô. Eu acho que eu vou ter você pra sempre. Se você morrer ou me abandonar, eu vou resetar você e vou voltar você pro jogo. Não existe. Quando você perde alguém, você entende o que é perder de fato. E perder um pai e saber que você não tem ele ali do seu lado, que você pode fracassar na pior coisa e ele não vai ver. Você pode ser o maior sucesso em alguma coisa, ele não vai ver. Você perdeu alguém. Ah, como é que eu lido com isso? Não dá pra lidar. Você tem que dizer adeus e seguir em frente. Mas dá pra se proteger, porque hoje, quando a saudade do meu pai bate, eu lembro que eu vivi. A maneira como eu lido com a falta que ele faz é saber que enquanto ele esteve aqui, foi o meu melhor. E eu acho que é isso. Nesse Dia dos Pais, que não seja só um Dia dos Pais, mas seja um dia para que você lembre para sempre ao lado de uma pessoa que você jamais vai esquecer. E eu queria deixar um recado também. Que você não tem a presença física do seu pai. E você sabe o quanto isso dói. Mas também existem muitos pais que estão nos assistindo que de repente por algum motivo se distanciaram dos filhos por conta das ex-mulheres, Exatamente. da mãe desses filhos. Então assim, não seja esse pai ausente. Diferenças. Saiba separar o que você teve com a mãe dos seus filhos, que aquilo foi uma história, mas que esse ser que veio através dessa união não tem nada a ver com isso. Claro, E é uma filho... parte de você. Exato, um filho é uma dádiva. Às vezes, né, as pessoas têm uma visão de que o pai brasileiro, ele não é muito valorizado. Eu fui percebendo isso conforme o tempo foi passando. Eu lembro que eu era criança, aí Dia das Mães eu via um monte de propaganda. E aí Dia dos Pais eu não via muito. E aí eu só via propaganda de cinto. E aquilo foi crescendo comigo. E segundo dados, é muito maior o número de pais presentes do que ausentes. É que o dano que um pai ausente causa é muito grande. É imenso. É enorme. Entendeu? Imagina um filho crescer sem referência, sem um herói. E aí ele vai sobrecarregar a mãe. Então eu acredito que ser presente é um compromisso entre pai e filho. E o compromisso de pai e filho, ele vai além do compromisso entre pai, mãe e filho. É um compromisso entre você e o seu filho, independente se você ainda tá ou não com a mãe dele. Porque ele sim é a sua família, é o seu sangue. E não dá pra se divorciar de filho. Filho é pra sempre. Você falou tudo agora. Brother, não deixe nada te distanciar dos seus filhos. Nem um novo amor, nem uma nova namorada, Nem nada. o dinheiro. É isso, nem o dinheiro. É o teu compromisso, é o teu sangue que tá ali. Não se perca num novo amor, porque daí você pode perder tudo que você tem de mais valioso. Com certeza. Imagina trocar um amor por um filho. Isso acontece muito, viu? E o amor do filho não é é igual ao amor do marido. Que marido você pode terminar, separar. Amor, você pode terminar, separar. Filho não, pô. E você só entende essa importância, né? Eu, como filho, perdi um pai. Mas você só entende essa importância quando você escuta um pai que perdeu um filho. E aí você entende a dimensão. Eu tenho uma seguidora minha, quero mandar um abraço, um beijo pra ela. Ela me segue há muito tempo. E o filho dela começou a fazer trap,
né? E o menino tava mandando muito bem, ela, obviamente, né, como mãe, investindo muito. E infelizmente esse menino, ele tirou a vida dele. E quando ela postou, eu fiquei extremamente assim, em choque. E aí depois eu conversei com ela, conversou comigo. Então, a mãe que perde um filho, ou o pai que perde um filho, ele não recebe nem nome. O filho que perde o pai, ele tem um título, ele é órfão. Mas o pai e a mãe que perde um filho, ele não tem título. Porque é uma dor imensurável, entendeu? Então, se é tão difícil perder um filho... Ah, Marcos, o que é pior do que perder um filho? É expulsá-lo. É rejeitá-lo. É abandoná-lo. É Isso trocá-lo. É trocá-lo. Inclusive se for por um amor. É uma troca muito injusta. É a mesma coisa de eu negociar com você uma pedra de diamante por um pouco de terra dos seus sapatos. E vamos combinar? Se uma nova pessoa na tua vida te faz fazer uma troca, te faz se afastar dos seus filhos, não é amor. Pô, tá me tirando. É cilada. Sequestro, pô. A mesma coisa, a galera chega assim, ei, Marcos, golpe, é golpe. Vou na sua casa, deixa o cofre comigo, né, abre mão do cofre. A casa só funciona por causa do cofre. A vida é vida por causa do meu filho, entendeu? E, inclusive, se o cara não aceita a mulher porque ela é mãe, o problema é dele, ele não tá preparado pra você não, entendeu? E se a mulher não aceita o cara porque o cara é pai, ela não tá preparada, ela não merece você. Ou se ela faz ele se afastar dos filhos, tipo, mulheres possessivas falam, quero você só pra mim. Exatamente. Não quero saber o que você viveu no passado, quero você só pra mim, E às dane vezes seus sabota filhos. a relação dos filhos com esse cara. Ixi. Isso daí é bizarro. Daria mais uma meia hora só dessa conversa. Mas agora a gente vai falar de coisa boa. Porque se deixar, a gente fala 5 dias. Eu adorei te receber aqui. Muito obrigado. Eu adorei. Você vai ter que voltar. Prazer. A gente tem muita coisa pra falar. Eu tava olhando no relógio assim, eu falando, nossa, gente, tem muito tempo. De repente já não tem mais tempo. De repente já estouramos todos os tempos possíveis. Marcos Bulhões. Bom, seguinte, vamos falar de várias coisas então. Porque o meu foco aqui é ajudar você que tá na fossa, quer se recuperar, esquecer a ex, conquistar um novo relacionamento. O link tá aqui na descrição do meu curso Método Raiz Quadrada pra você se inscrever. Agora, Marcos Bulhões tem várias mentorias, vários acessos, vários canais, os livros. Então, fala tudo, como é que o povo te acha. Se ainda não tá te seguindo, porra, é agora. Marcos Bulhões, no YouTube e no Instagram. Né? Então a galera... Eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço. Ai, meu Deus. Mas o seu público, né, e todos que estão assistindo vão poder adquirir os meus e-books de todos esses livros que vocês estão vendo. Faz quase um ano que eu não faço isso. Através desse link aqui. Então você pode clicar aqui e a galera vai ter acesso ao Código do Desapego, que são 5 passos para esquecer uma pessoa. Esse é sensacional, pô. Esse eu escrevi até hoje, eu leio ele e eu fico... Do desapego. Boa. Porque o primeiro passo é a distância. E aí como é que veio isso daí? Exemplo. Se a galera fala que a paixão cega, mas não é a paixão que cega. É o excesso de proximidade. Porque a paixão, ela faz isso, ó. Quando eu pego a pessoa e eu coloco ela aqui, sabe o que eu faço com os meus filhos? Eu não vejo eles. Então eu nem tô vendo que eu tô machucando. E eu tô perdendo e eu não tô nem percebendo. E tá aqui, ó. Aí eu abro mão dos meus negócios e eu tô aqui, ó. Como é que eu consigo curar isso? Eu preciso dar um passo pra trás. Dando um passo pra trás, eu ganho meu campo de visão. E aí vem uma frase maravilhosa, uma das frases preferidas desse livro. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Essa frase é de José Saramago. E quando você sai da ilha, você consegue ter percepção. Se você faz parte do problema e você tá dentro do problema, você não consegue resolver. É preciso dar um passo pra trás. E aí você vai vendo melhor as pessoas. Então são 5 passos pra esquecer alguém. E vai ter esse daí também que eu trouxe de presente pra vocês. Ao ex-amor, obrigado por partir. Eba. E o Elocubrações. É isso. E eu vou autografar o seu. Oba! Agora, ao vivo aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Todo domingo, às 19 horas, tem episódio novo do Sua Brother Podcast. Olha lá, é o autógrafo de bilhões, Com meus certeza. queridos. Normalmente eu autografo e eu dedico uma frase, então... Com carinho, admiração, a brother. Ah, boa! E... Obrigada, Má. Prazerzaço te receber aqui, cara. Vou te esperar, hein? Tamo junto, tamo junto. Sempre que... É que tem umas frases que são muito pesadas pra eu falar aqui. A galera vai ter que ler.
Mas eu vou escolher uma tranquila. Vai ter que ler. Então, ó. Não. Encontrei aqui. Manda. Fato é que tudo aquilo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível. Tal e qual esse nosso papo. Ó, muito bom. Cara, muito obrigada por ter vindo aqui, bater esse papo comigo, trocado essas ideias todas. Se vocês querem que o Marcos Bulhões volte para falar de mais assuntos, deixa aqui nos comentários, mas me conta, qual foi a chave que virou? Qual ficha caiu pra você aí? Deixa aqui nos comentários. De novo, se inscreve, ativa as notificações. Toda semana tem episódio novo. Obrigada, Má. Valeu mesmo. Brother, beijo pra você, boa semana. Fica com Deus e eu te espero semana que vem. Não esquece de seguir lá no Instagram e tudo mais. E é isso, é nóis. Beijo.